Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo na área de História e mais especificamente na área de História do Brasil, dando prosseguimento aos vídeos que nós vínhamos postando anteriormente sobre a chamada Era Vargas e que nós dividimos a Era Vargas em três grandes fases: o governo provisório de 30 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e hoje o Estado Novo, a ditadura varguista entre 1937 e 1945. Falamos no vídeo anterior sobre a acirrada disputa entre dois grandes blocos hegemônicos políticos no Brasil. A AIB, Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora, de caracteres comunistas, comandada pelo Luiz Carlos Prestes, o velho líder comunista brasileiro. E diante do crescimento dessas duas grandes áreas, dessas duas grandes agremiações, Getúlio Vargas foi se sentindo cada vez mais incomodado e temeroso que dentro de um processo eleitoral ele acabasse perdendo, fosse para um grupo, fosse para o outro, de tal modo que esses dois grupos acabaram marchando, fazendo passeatas em várias cidades brasileiras e cada vez mais agremiando mais simpatizantes. Diante desse processo, Getúlio, um homem de características cada vez mais fascistas, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, se aproximando cada vez mais de Benito Mussolini, Getúlio começa a dizer, e aí acaba isso sendo apresentado via cadeia de rádio ao Brasil, de que havia sido encontrado um plano do comunismo internacional, que tinha comandado pela União Soviética, e que tinha pretensões de assassinar os líderes mundiais. E dentre esses líderes potencialmente assassináveis, o nome dele constava. E isso podia ser provado porque ele encontrou esse plano na sede da ANL. Ele encontrou esse plano a partir da sua polícia, dos militares vinculados a ele. Ele acabou encontrando esse plano e ele atribui esse plano ao comunismo internacional. Essa velha prática da direita extrema no Brasil, de ficar o tempo inteiro associando todo problema, é mais fácil colocar o problema nos outros, na conta de alguém. E aí o comunismo internacional é o responsável. E aí Vargas faz um discurso muito emblemático, muito emocionado, inclusive, de que esse plano, que hoje se sabe que foi um plano forjado, foi um plano não verdadeiro e que foi plantado dentro da sede da ANL. Ponto. Diante disso, Getúlio fechou a ANL, o que provocou um certo gosto, um certo festejar da AIB, supondo que Getúlio ia dar total apoio aos integralistas ligados a Plínio Salgado. E Plínio Salgado era candidatíssimo a partir de 38 e 39. Só que Getúlio está decidido a prorrogar o mandato dele de maneira indefinida, de maneira constante, de maneira sem prazo, sem prescritibilidade. E aí Getúlio decide fechar também a AIB, de tal modo que ele suspende tudo que houvera sido estabelecido pela Carta de 34, suspende o calendário eleitoral, suspende a vida democrática, toda a vida civil, por assim dizer, no Brasil, e institui a ditadura do Estado Novo, que vai caminhar de 37 a 45. E aí nós nos perguntamos como é que Vargas consegue se sustentar tanto tempo dentro de um quadro ditatorial, repressivo. Ora, para isso ele criou, por exemplo, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão especificamente criado para quê? Olha o nome, Imprensa e Propaganda, para fiscalizar, cercear toda a imprensa de época, leia-se rádio e jornais, jornais impressos, que não poderiam falar nada contra ele, E ao mesmo tempo, Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar qualquer veiculação de uma propaganda política que não o agradasse. O outro ponto é a criação do DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, uma tentativa de criar uma máquina pública, inclusive com funcionários de carreira, mas que fossem funcionários submetidos e obedientes a ele, e não funcionários com autonomia, mesmo que sejam funcionários de carreira, mesmo que sejam funcionários concursados. Então, de tal modo que toda a máquina política, toda a engrenagem do Estado brasileiro, bastante pesado, ficaria sob controle dele. Eu estou dando apenas alguns exemplos para a gente poder ter a dimensão do que esse Estado, como que esse Estado se manifestava, se realizava como um Estado autoritário, como um Estado agressivamente despótico, tirano em dada medida. E aí a gente vai observar que além da perseguição, controle de imprensa, controle do meio acadêmico, controle da ciência de época, que é a velha prática de governos conservadores, de governos autoritários. Eles têm uma relação duríssima com os setores pensantes. Então, tanto a ciência, o meio cultural, o meio artístico, não sobrevivia muito ao que Getúlio propunha, de algum modo. E aí começou a haver essa onda toda de perseguições a que eu acabei de me referir agora há pouco, que eu acabei de aludir.
E aí nós vamos ver que a própria Constituição de 34 vai ser jogada por terra e vai ser impressa ao país, vai ser imposta ao país uma nova carta, que é a Carta de 37, tá certo? Essa Constituição, por exemplo, ela suspende a vida político-partidária, a vida democrática, por assim dizer, no Brasil, né? Getúlio é, de algum modo, apresentado como candidato único, ainda que sem partido, e não tem essa coisa de prazo de validade para se manter no poder. Uma Constituição bastante assombrosa. Mas, por outro lado, Getúlio Vargas, ele amplia toda aquela discussão do trabalhismo que começou na Carta de 34, lembram disso? A Carta de 34 já houvera aprovado uma justiça do trabalho. Vargas agora começa, por essa Constituição e nos anos subsequentes, a aprovar uma série de medidas consideradas medidas trabalhistas, medidas de caracteres bastante populares. Haja visto que Getúlio tinha que estreitar a relação com o grupo que ele mais falava, ou com o grupo com o qual ele, de algum modo, tinha uma relação de pai dos pobres. Então, de algum modo, Getúlio amplia isso. De que você está falando? O que eu estou falando concretamente? Por exemplo, todo ano, ali no 1º de maio, né, no festejar do Dia do Trabalhador, Getúlio ia configurando cada vez novas conquistas para a massa trabalhadora. Férias remuneradas, 13º salário, obrigatoriedade da carteira assinada, descanso semanal obrigatório, né, regulamentação das 8 horas de trabalho, né, recolhimento previdenciário, né, a formação original do que hoje a gente chama de INSS. Então, de algum modo, Getúlio vai estreitando essa relação, a ponto de, em 43, ele fazer aprovar a tal CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Mas veja, em 43 você tem a consolidação das leis, mas essas leis vieram sendo todo ano uma lei, de tal modo que a população ia ficando cada vez mais grata a Getúlio Vargas. E isso, de algum modo, fez esse governo Vargas subsistir por algum tempo. Mas a gente sabe que nada politicamente é para sempre. Tudo rigorosamente passa, né? E o resultado disso é que nós vamos começar a compreender que ali já no final dos anos 30 e dos anos 40, quando a gente tem a entrada na Segunda Guerra Mundial, o Brasil não entra na Segunda Guerra Mundial de imediato, porque ainda que nós estivéssemos muito próximos da Itália, via Getúlio Vargas, né, liderando a associação com Mussolini, com os governos de caracteres nazifascistas, mas o nosso principal comprador, o nosso principal intermediário das negociações internacionais já eram, na verdade, os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos ficam muito incomodados com essa reticência, com essa calmaria, entre aspas, com esse empurrar com a barriga, que o governo Vargas não se decidia. A guerra começou em 39, passou 39, passou 40, passou 41 e o governo brasileiro não se manifestava verdadeiramente. Dizia que ia, mas não ia, não tomava um lado efetivo. E o resultado é que, por pressão americana e pelo afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães, entre aspas, o Brasil teve que entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos. E vejam isso, entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e da própria União Soviética, que formavam um bloco dos aliados, contra o eixo, leia-se, governo da Itália contra a Alemanha e contra o Japão, contra os nazifascistas. E aí parecia um quadro contraditório, anacrônico, incongruente, porque nós estávamos lutando lá fora pelas democracias, contra os regimes de exceção totalitários, e aqui dentro nós tínhamos um. Quando os próprios militares voltam, e voltam vitoriosos, porque afinal de contas a Itália, a Alemanha e o Japão foram dizimados desse processo, foram derrotados nesse processo, os próprios militares questionam muito a que governo eles são subservientes. Como é que nós podíamos lutar lá fora pela democracia, contra as ditaduras, e aqui dentro nós mantermos uma ditadura no Brasil? Todo esse desgaste acabou colaborando em dada medida para a queda, entre aspas, de Getúlio Vargas em 45. Obviamente que Getúlio ainda dá umas últimas cartadas para ver se ele prorrogava, para ver se ele teria alguma chance de permanecer no poder. Então Getúlio, como quase um dos últimos episódios, Getúlio criou 2 partidos. Um partido de caracteres trabalhistas, para estreitar a relação dele com o trabalhador. Ele precisa devolver o país à normalidade política, e ele entende que para voltar ele precisa se eleger por um partido, e aí ele cria o PTB, e por outro lado ele cria um partido para conversar, para dialogar com os grandes produtores rurais, porque de algum modo tinha muita área ainda ligada ao coronelismo. Ele cria o PSD. Dessa aliança PTB-PSD, de algum modo Getúlio acaba sendo afastado. Lembre-se que o próximo presidente é um militar, é o general Eurico Gaspar
Dutra, um homem do exército, mas Getúlio sai do catete muito irritado com a pressão que ele sofreu, dizendo uma frase que é muito emblemática, quando ele diz: eu hei de voltar às escadarias do catete, mas eu vou voltar eleito, carregado pelos braços do povo. A expressão foi essa: eu hei de voltar às escadarias do catete, mas voltarei carregado nos braços do povo. Ele está dizendo que ele voltaria enquanto candidato, né? Enquanto candidato pretensamente eleito, e que ele voltaria por uma estrutura partidária que nós já sabemos que é o PTB-PSD. Bom, minha gente, a partir daí a gente tem a construção da chamada República Populista. Mas aí já é um papo pro próximo vídeo. Eu agradeço de verdade, muito obrigado, dá um like, compartilha, colabora com a gente para que esse canal cresça, tá certo? Muitíssimo obrigado.